Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula, nós vamos dar continuidade à aula passada sobre os elementos climáticos. Só recapitulando um pouco o que a gente viu na aula passada nós estudamos os elementos climáticos e vimos dois elementos climáticos, a radiação solar e a temperatura. Também estudamos um pouco sobre as escalas termométricas, sobre as trocas de calor e sobre o equilíbrio térmico. Eu até coloquei um experimentozinho bem simples para vocês perceberem a questão da temperatura e das trocas de calor, tá bom? Na aula de hoje, portanto, nós vamos continuar a estudar os elementos climáticos, agora falando sobre a umidade, tá bom? Que é o nosso terceiro elemento climático. Então, no livro de vocês, lá no plural, tem aqui, ó, umidade. Umidade é a quantidade de vapor de água, né, no estado gasoso, presente na atmosfera. Então, tá aí, gente. A umidade nada mais é do que o vapor d'água presente na atmosfera. Esse vapor é proveniente da evaporação de corpos de água do solo e da respiração e transpiração dos seres vivos. Esses corpos de água, gente, são os rios, os lagos, os açudes, os oceanos. Tem aqui, ó, do ladinho a definição de corpos de água, tá bom? Quando há excesso na umidade do ar, o vapor de água passa para o estado líquido, acumula-se em nuvens e precipita-se na forma de chuva, neve ou granizo. Então, quando essa umidade de ar é muito elevada, ela precipita. Pode precipitar de que forma? Na forma de chuva, na forma de neve e na forma de granizo. Ah, tio, o que vai diferenciar a formação da chuva, da neve e do granizo é a temperatura ambiental, né? A temperatura lá da atmosfera. Então, o que vai determinar se vai ser formada chuva, neve ou granizo é justamente a temperatura da atmosfera naquele momento, tá bom? Continuando aqui, ó. A umidade absoluta é a quantidade total de vapor de água na atmosfera. Então, ó, se você quiser, quando estiver lá com um livrinho, pode grifar aqui, ó. O que é a umidade absoluta? A umidade absoluta é a quantidade total de vapor de água na atmosfera. Já a umidade relativa é a quantidade de vapor de água que a atmosfera pode apresentar para que ocorra precipitação. Então, tem uma diferença aí entre umidade relativa e umidade absoluta. A absoluta é a quantidade total de vapor de água na atmosfera. Já a relativa é o que a atmosfera pode aguentar de umidade sem que chova, vamos dizer assim, né? Antes que ocorra a precipitação. A unidade relativa do ar varia de acordo com a temperatura, né? Como a gente já falou. Agora nós vamos lá para a nossa apresentação. Então tá aqui, gente, ó, umidade representa a quantidade de água em forma de vapor presente na atmosfera. Como a gente viu, né? Ela pode ser absoluta ou relativa. A umidade absoluta é a quantidade em gramas de vapor de água, então a quantidade total de vapor de água presente na atmosfera. Já a umidade relativa do ar é obtida através de uma relação entre a umidade absoluta, que é a quantidade total de vapor de água do ar, e o ponto de saturação. O que é esse ponto de saturação? A quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter em determinado local e momento, sem que ocorra precipitação, seja na forma de chuva, de neve ou de granizo. Então, mais ou menos assim, umidade absoluta do ar é a quantidade de vapor de água presente no ar, beleza? Já a umidade relativa é a quantidade, o limite de vapor de água que a atmosfera pode reter sem que ocorra a precipitação, certo? A umidade relativa ela é expressa em porcentagem, certo? Tá aqui, ó. Quando na atmosfera a umidade atinge o ponto de saturação, ó, o que ocorre? Ela libera a água que cai sobre o solo em forma de chuva
ou outros tipos de precipitação, como a gente viu, neve ou granizo. Então tá aí, umidade absoluta, quantidade total de vapor de água que a atmosfera possui. Já a umidade relativa, a quantidade máxima que a atmosfera consegue reter sem que ocorra a saturação. Esse ponto, né, chamado de ponto de saturação, sem que ocorra a precipitação. Esse ponto é chamado de ponto de saturação. Se a umidade absoluta do ar chegar ao ponto de saturação, aí o que vai acontecer? Chuva, neve ou granizo, beleza? E ó, só para fixar o conhecimento. Então tá aqui, ó, a umidade é relativa ao ponto de saturação de vapor de água na atmosfera, que é cerca de 4%. O que ocorre quando chega nesse ponto de saturação? Ó? Quando a atmosfera atinge essa porcentagem, 4%, ou se satura, né, de vapor de água, ocorre a formação das chuvas, a precipitação. Muitas vezes escutamos no jornal falarem que a umidade relativa do ar é de 60%. O que quer dizer 60%? Ah, tia, não é só 4%? Se chegar em 4% chove? Mas o que quer dizer esse 60%? Quer dizer que o ar chegou em 60% da sua capacidade de reter vapor de água, certo? Se chegar nos 100%, o que vai acontecer? Vai chover. Quando chega nos 100% de umidade relativa do ar, isso quer dizer que em termos absolutos, né, lá na umidade absoluta, quer dizer que o ar chegou no limite, que é os 4%, beleza? Então tá aqui, ó. Quando está chovendo, a umidade relativa do ar está em 100%, ou em 4% em termos absolutos. Portanto, quando a umidade relativa do ar está por volta de 60%, está em 2,4% de vapor em termos absolutos. É uma relação meio estranha, mas é assim que funciona, certo? Então, o ar, a umidade absoluta, né, ele consegue reter até 4% do ar em forma de vapor de água. Se chegar nesses 4%, ocorre a precipitação. A umidade relativa vai dar a porcentagem desse total, certo? De quanto que o ar está saturado desse vapor de água. Quando diz que está em 80%, é porque está muito úmido o ar, está muito provável que ocorram chuvas, ok? Então, vamos lá. Aí aqui eu trouxe algumas informações sobre a importância da umidade do ar para a nossa saúde. Quando o ar está muito seco, ele traz alguns problemas de saúde, principalmente para o nosso sistema respiratório, certo? A mesma coisa se ele estiver também muito úmido, aquela velha história. Nem pode estar de menos, nem pode estar de mais, né? Então vamos lá, aqui, ó, efeitos do ar seco, né? Pode causar complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento do ar, certo? Principalmente em pessoas que já têm problemas de saúde respiratórios, como asmáticos e quem tem bronquite. Pode ocorrer sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos. O que a gente deve fazer quando o ar está muito seco? Evitar exercícios físicos ao ar livre, certo? Principalmente depois das 10 horas da manhã, né? Até as 4 horas da tarde, porque é o horário em que geralmente as temperaturas estão mais elevadas, o que causa, o que vai gerar um ar ainda mais seco, certo? E tomar mais atenção com crianças e idosos. Além disso, aumentar a ingestão de líquido, também beber muita água, umidificar os ambientes com aqueles umidificadores de ar, ou utilizando toalhas molhadas espalhadas pela casa, ou até bacias com água, certo? Quando em níveis muito críticos, a umidade muito baixa pode até ser suspensa as aulas devido ao risco para a saúde, certo? Aqui na nossa região isso não acontece muito porque nossa região, né, aqui no Maranhão, é um clima tipicamente úmido. Então a gente não tem essa umidade de ar tão baixa como em regiões, por exemplo, lá do sudeste do nosso país. Então tá aqui, ó.
o que fazer, né? Quando o índice de umidade relativa do ar está entre 60% e 100%, está em nível adequado, certo? Abaixo de 60%, né, já começa a causar prejuízo para a nossa saúde. Quando está entre 12% e 20%, já é um estado de alerta para a nossa saúde. E abaixo de 12% é um nível de emergência. Como a gente viu, né, que fazer beber muito líquido, utilizar umidificadores de ar e tomar alguns cuidados, como utilizar hidratantes na pele para não ressecar muito e umedecer o nariz, por exemplo, certo? Então tá aqui, ó, de 30% a 40% é considerado o ar muito seco, quando a umidade relativa está entre 30% e 40%. Abaixo de 30%, então, muito perigoso. Já entre 50% e 60% é a umidade ideal para nós, certo? E acima de 70% também está muito úmido, né? 70%, 80%. Quando a umidade está muito elevada, tem uma grande probabilidade de você pegar, por exemplo, doenças de vias aéreas, como gripes, resfriados e etc. Então, a proliferação de doenças se torna maior, beleza? Então, nem pode ser de mais, nem pode ser de menos. Pois bem, no nosso próximo vídeo, nós vamos estudar o próximo elemento climático, que é a pressão atmosférica.